Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje é domingão, dia 30 de abril. Então, bom domingo a todos, bom café, bom almoço. Agora são 12h40, então o café já foi, né? E bom feriadão para vocês também no dia 1º, dia do trabalho. Pois bem, pessoal, eu vou aproveitar que nós não temos pregão, também que eu vim aqui no escritório para dar uma olhadinha nos mercados e fazer alguns conteúdos. Hoje que tivemos, né? Eu já gravei o vídeo mensal da minha carteira previdenciária. Para quem é membro aqui do canal, recebe uma vez por mês. E vou aproveitar para também gravar um vídeo macro, tá? Para esse mês de maio, tá? Não trazendo para vocês um evento específico de maio, mas sim comentando um pouquinho sobre como eu acho que os principais ativos do globo e aqui no Brasil também vão se movimentar. Tá? Então a gente vai ter as pautas macro nesse vídeo aqui, não é uma análise de um ativo, fundamentos, etc. Essa semana aqui eu tenho, pessoal, colocado para vocês muitos conteúdos técnicos, então você que não gosta de gráfico, se aguente aí, não saia do canal tão cedo, tá? Continue com as notificações ligadas e inscrito aqui, porque assim que começar a temporada de balanço, acho que só a Neoenergia eu fiz vídeo fundamentalista pós-balanço, né? Mas assim que começar, pessoal, e eu já consegui ter ali as apresentações atualizadas, os vídeos voltam ao normal, sendo de análise de empresa e etc, tá? Bom, passando para vocês as pautas, pessoal, a gente vai comentar sobre DXY, dólar mundo, a gente vai comentar sobre S&P, tá? Nós vamos falar sobre minério de ferro, vamos falar sobre petróleo, vamos falar sobre curva de juros e taxa Selic, Small Caps, Trig 11, tá? O ETF acho legal, índice Bovespa e finalizamos com dólar. Legal, pessoal? Esses são os papos aqui que nós vamos percorrer durante esse vídeo. Tento ser super rápido para vocês, com os pontos técnicos aqui e o meu nuance. Você gosta aí de dividendos, ações, bolsa de valores, cenário macroeconômico, juros, câmbio, dólar, a taxa de juros também, não só a curva de juros e inflação. Considere se inscrever, pessoal, aqui no Clube dos Dividendos. Nós postamos 2 vídeos por dia, pelo menos, tá certo? Aos domingos são 3, certo? Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Eu acho que eu vou para essa telinha aqui, enquanto eu cliquei errado aqui, vou para a telinha técnica, pessoal, que fica melhor para vocês. Esse é o gráfico do DXY, que é o dólar, versus as moedas do G7, G6, as moedas mais fortes do mundo. Então, quando uma moeda de um país que não seja os Estados Unidos se desvaloriza por uma impressão de dinheiro, por um fiscal mais afrouxado, por exemplo, ou por alguma coisa que venha a trazer uma percepção de fraqueza da moeda, bom, o DXY sobe. O oposto, quando os Estados Unidos fazem alguma coisa para depreciar a moeda, nós vamos para baixo. Correlação do DXY, pessoal, é muito direta com commodities. DXY para cima, commodities para baixo. Isso tende a acontecer na história. O único momento que não aconteceu foi 2021 a 2022 da última década. Tá? Então foi um momento específico que nós tivemos de quebra de oferta e também crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia, que fizeram com que o dólar disparasse no mundo e também commodities disparassem no mesmo tempo. Tá? Então as exportadoras aí ganharam muito dinheiro no Brasil e no mundo. Tá? Várias empresas com balanços redondinhos aí, empresas essas de exportação. Como eu imagino que o dólar vai performar? Com payroll em maio, pessoal. Também temos reunião do Fed, juros, aquela coisa toda. Eu acredito que o dólar mundo deva fazer esse movimento que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? Então, o melhor momento para realizar emergentes, ou seja, commodities, vai ser caso o dólar venha abaixo de 100, 99,41 aqui especificamente, aqui embaixo. Melhor momento. Por quê? A partir desse ponto, eu estou acreditando que nesse segundo trimestre, caso o dólar venha para esse ponto específico, ele vai ter um rally, tá? Até o melhor momento para se comprar emergentes, 107,68, 108,83. Tá? Então eu tenho esses dois extremos que eu monitoro, tanto commodities, logo emergentes. Bom momento para se pensar em venda de emergentes, ou pelo menos comprar menos, ficar ali mais tático, tá? E bom momento para se comprar, porque o dólar não tende a ganhar tendência pós esses dois extremos. Essa é a minha análise gráfica e comportamental com o cenário macro embutido. Por quê, pessoal? A narrativa por lá tá uma hora um dado econômico forte, outra hora um dado econômico fraco, e o Fed já com o juro chegando pro real, tá? Então, os juros hoje nos Estados Unidos está 0 a 0, né? Daqui a pouco eu acredito que nós vamos ter uma quedinha da inflação, não muito alta, mas uma queda, já colocando esse juro entre 1% e 1,5% real. O Fed deve subir 0,25 em maio e aí parar de subir, ou subir mais 0,25 ainda para 5,50 no máximo e parar. Tá? Essa parada, a inflação caindo, pessoal, a gente deve ter
o dólar estável. Parou os juros, parou o dólar ter força. E não tem também muitos argumentos para tirar a força do dólar, tá? Porque a gente tende a ter também uma China não crescendo tanto quanto se imagina o ano inteiro. Depois dessa reabertura, tem impactado forte o crescimento chinês. Tá? Então a gente não vai ter muito impulso para commodities, também não muito impulso para dólar. É o ano do ouro, me parece que é o cara mais campeão aí de segurança. O dólar pode ter meses, trimestres de segurança e depois voltar. Então a lateralização do dólar, que eu imagino é aquela lateralização de 2017 e 2018, pessoal. É esse movimento aqui, ó, que eu imagino que aconteça com o dólar. Tá? E eu estou tentando entregar para vocês dois extremos aqui. Tá, o 107, 680, 108, 836 para esse segundo trimestre. Para o ano fica 110 e 200, 110 e 800. E abaixo aqui, por enquanto, os 99,41. Eu não tenho cenário que a gente desce aqui para os 95. Tá? Eu acho mais os 99. E o dólar, se repetir aí o price action, né? O comportamento da última década, 2008 para cá, sempre que estourou um pivô, voltou aqui para o estouro. Tá? Nesse momento, pessoal, o pivô está aqui, ó. Estourou um pivô e ele já voltou para o estouro, tá? Então é natural, ou pelo menos natural não, eu tendo a acreditar que a gente mantém o dólar aqui nem aquecido e nem enfraquecido. Entre 99 e 104, pessoal, ele está na disputa. Só que 99 aqui é a base. Então acho que ali é um bom momento para realizar EWZ e os emergentes, por exemplo, porque o dólar deve ganhar uma força, tá? E para o desconto dos emergentes deve estar aqui no dólar 108, 107, tá? Essa é a minha expectativa aí, pegando especificamente o DXY, tá? O S&P, temporada corporativa, pessoal, deve levar o S&P para o alvo. Meu alvo para maio é 4.223, 4.237, tá? Se o payroll vier fraco de maio, caímos e caímos forte a partir desse ponto. Até quanto, pessoal? Até os 3.924, podendo rumar esse ano aqui, tá? Ali em agosto, etc., para os 3.700, tá? 3.680. S&P tende a achar equilíbrio nas faixas amarelas. O topo está próximo, tá? Da faixa amarela, 4.223, 4.237,75. São os meus pontos aqui, tá? Acho que vai romper em falso e voltar tudo. Esse é meu cenário base. Rompe em falso e volta tudo. Porque a gente vai começar a ter fraquejos da economia ainda com inflação alta. Tá? Então o Fed não vai poder baixar juros, tá? E a economia já não vai ser tão pujante. Principalmente a economia dentro de um dos pilares que é o trabalho. Tá? Talvez o payroll venha mais fraco que o esperado ou venha em linha. Já vai ser o suficiente pós-temporada de resultado para dar uma enxugada nesse S&P dos 4.200 para os 3.900. Essa é a minha expectativa, pessoal. Rompimento falso para cima. Tá? Por essa dinâmica macro que eu falo para vocês. Beleza? Vai me surpreender se ele vier para o topo aqui dos 4.367 até os 4.500. A bola vermelha não é meu cenário para o segundo trimestre de 2023. Ó, tô próximo de ser contestado aí, pessoal. Estamos subindo, tá? No S&P. Então eu acho que ele rompe em falso, tá? E bate aí nos 4.237, 4.223 e volta tudo, tá? Essa é a minha expectativa. Minério de ferro, pessoal, olhando para Vale, tá? Minério de ferro tende a achar equilíbrio aqui em maio. Então começa maio caindo, assim torço, pessoal. Tá? O minério de ferro tem aqui as bases em 88,15, 94 dólares, 97,40 eu acho que já bateu, 95,50, o verdinho aqui, ó. Aqui é o momento onde vender Vale não vai ser fácil, tá? Falta pouco, tá? Assim como comprar Vale no vermelho também não vai ser fácil, no 113,40. Tá? Então nós estamos mais próximo do piso. O minério deve abrir maio chateado, mas ao longo do mês melhorar. Tá? Essa é a minha expectativa para o minério de ferro, certo? E aí começar a lateralizar, porque o DXY vai estar lateral, o crescimento chinês vai estar lateral, aquela coisa toda. Tá? Então esse é meu cenário aqui entre verde e vermelho do minério. Olhando para o petróleo, pessoal, parecido, só que o petróleo mais com a ótica de piso e rapidez na alta. Então o petróleo para mim tende a achar fundo em maio, tá? E rumar para cima. Para onde, pessoal? 87,44, 88,94 e 91,43. Principais alvos do petróleo. Então, o petróleo, caso tenha um começo de maio chato ou um meio de maio chato, pessoal, tende a terminar o mês se valorizando em relação a abril. Basicamente isso. E junho tende a ser um mês bacana também. Tá? Aí sim, a partir da primeira quinzena de junho, 15 de junho para frente, eu já penso em topo pro petróleo. Mas eu tenho esse maio como sendo um mês positivo e começo de junho
também. Tá? Então o petróleo está mais positivo, acho que vai ajudar o Ibovespa em maio. Minério, vale, vai talvez no comecinho ali dar um chinfrinzinho, mas tende a estabilizar, pelo menos não frustrar. E a cereja vai ser os bancos aqui, na minha opinião. Nossos juros, pessoal, aqui é só para trazer uma pulga atrás da orelha para vocês, né? Lá em 2015, pessoal, nós ficamos um ano com a Selic a 14,25, tá certo? Ficamos um ano ali. E quando paramos de subir os juros naquele momento, tá? Em dia 1º de julho de 2015, tá? A gente foi cortar muito tempo depois, um ano depois, tá? Em agosto de 2016. Legal? A curva de juros, pessoal, então o topo da Selic foi em julho. A curva de juros, pessoal, longa, né? Ali, 2015, a curva de juros 2024, ali de 10 anos praticamente, ela foi fazer topo em dezembro. Ou seja, 6 meses depois que o BC parou de subir juros, a curva de juros fez topo. Tá? Então, Selic aqui parou numa reunião, a curva só parou 6 meses depois. Pois bem, pessoal, no momento atual, nós tivemos o Roberto Campos, a Selic parando em agosto, né? Agosto de 2022, tá? Enquanto que a curva de juros fez novo topo aqui entre dezembro e janeiro de 2023. Ou seja, um semestre depois também. E aí, você acha que a história vai rimar? A gente vem agora para um juros em queda, a curva de juros em queda, tá? Mesmo com a Selic não se alterando, como foi lá em 2016, ou seja, a Selic continua lateral em 3,75 até ali agosto, né, para completar um ano, igual foi 2016, 2015, 16, e a curva de juros fecha, como fechou lá em 2017, que uma indagação para vocês, tá? O meu cenário é que curva fecha, mas muito pouco, tá certo? Então nós temos ainda nas operações de small cap, por exemplo, como o Trig 11, eu acho que ali na PEC dos precatórios e também março de 2022 é alvo. Então a curva de juros fecha até o suficiente para o Trig 11, por exemplo, voltar para maio aqui, para março de 2022, ali em 35,52, 35,94. Legal? Só uma indagação para vocês aqui em relação à nossa curva de juros e o que aconteceu em um momento específico, parecido com o atual, há 5, 6 anos atrás. Legal, pessoal? Tá? E em relação à Selic, tá? Aqui embaixo está a Selic em preto, né? Em quanto tempo ela ficou no mesmo patamar ou mudou, os pontinhos são os meses, né? E eu trago para vocês aqui especificamente o período de 2007, tá? 2009, 2011, 12 e 13, como sendo os destinos aí que eu tenho para o corte da Selic nos próximos anos. Então aqui está a nossa Selic média do plano real para cá, e aí eu coloco para vocês aqui as próximas paradas para a nossa Selic, na minha opinião. A gente para em 11,25, tá? E se tudo ajudar, e deve, nós vamos para 8,75. Entre 8,75 e 6,50 é a Selic de equilíbrio, tá? Dentro aí dos últimos 20 anos aí, pós-plano real. Certo? Então, a curiosidade aqui dos 6 meses, quando paramos a Selic, depois de 6 meses caímos nos juros, lá em 2016, 17, e agora de novo, paramos em agosto de 2022. Já formamos um topo, temos um topo na curva de juros entre dezembro e janeiro. E aí, vamos ceder? Tá? Mesmo com a Selic lateral, e o Roberto não deve cortar juros agora em maio. Tá? Pois bem, deixa a pergunta para vocês, Trig 11 já falado. No Ibovespa, pessoal, onde eu acho que a gente pode aproveitar aí um dólar quieto ainda, né? Até os 99 ali. O Ibovespa tende a achar fundo aqui entre 102 e 104. Já tocou no 104, tá? E rumar para no máximo, tá? Os 113, 111, tá? Ali para mim são os alvos do Ibovespa. Já tocou em 110, 400. Tá faltando aí os 111, 50, 111, 280, 250, 113, 220, tá? Vai me surpreender se o Ibovespa vier para o 117, para o 118, que são os alvos caso ele rompa o 113 e o dólar continue dormindo no mundo, tá? Alvo para o ano e para o ano que vem, com esse cenário macro que eu falei com vocês, 123.500, continuo com esse alvo. Assim como, sempre que o Ibovespa veio abaixo dos 102.900, pessoal, é onde está o desconto, tá? Então nós ficamos descontados aqui em um período, já voamos.
Tá? Se viermos novamente aqui para o 103,790, 102,915, 101, 180, eu acho, 102, 150, tem várias regiões aqui entre o 101 e 104, pessoal, que performam como o nosso desconto atual. Apocalipse, pô, as coisas o dólar vai voar, vai lá para o 110 já direto, tá? O DXY, certo? Apocalipse, então a gente tem uma parada bem limitada, ou seja, fraquinha, aqui nos 96 aos 93, pessoal. Então, 96, 95,800, 93,800, mas o destino final acaba sendo os 89,900 aos 87,620, tá? Não é cenário base meu o preto, as setinhas pretas, é cenário base meu o vermelho, que a gente passe um trimestre lateralizado, começando o maio, né, mais próximo do suporte e não da resistência. Então a simetria está mais positiva para o índice Bovespa do que negativa. Eu só não ficaria muito eufórico a partir do 111 aqui até o 113,220. Legal? Então, Ibovespa ali, se eu acho que o petróleo sobe e o setor financeiro ajuda, tomara que a Vale estabilize, tá? Nos preços atuais. O vídeo da Vale tá nos cards para vocês. E aí eu finalizo com o dólar, pessoal. Esse, como eu acho que o Roberto Campos não ajuda, até ajuda, né, nesse caso, né, o câmbio. Ele não vai cortar a Selic em maio, tá? Ele só vai ter um comunicado mais amigável ali. Eu creio que o dólar tenha feito topo aqui em 582, 587, 5087, né? E que volte e estabilize entre 4,962, ou seja, 4,96 e 4,82, tá? Esses são os pontos mais importantes aí para maio. Vai me surpreender se o dólar, por exemplo, DXY sobe pra caramba, tá? O BC aqui não aguenta. Eu acho que o CDI mesmo alto faz o dólar subir. Tranquilo, pessoal. Também é um cenário, só não é o meu base, tá? Do dólar vem para 5,214, 5,241, tá? São as setinhas vermelhas e as partes amarelas aqui que eu destaco de maior interesse, porque eu faço relatórios para traders lá no Traders Club, né? Então, os operadores. E o dólar aqui abre maio, tá nos 50% do IFR, tá? De baixo para cima. Então, mais vendedor do que comprador. Enquanto que o índice, eu não falei, né? O índice é o oposto. Ele abre maio nos 50% do IFR de cima para baixo, tá? Mais comprador. O dólar mais vendedor. Se eu falei comprador no dólar, perdão, mais vendedor, tá? Então, esse é o cenário macro, pessoal, que eu visualizo para maio. Basicamente, é petróleo performando ok ao longo do mês, minério estabilizando a queda ao longo do mês e o setor financeiro ajudando, tá? Se de repente os juros, como a gente viu lá depois de 6 meses, a curva de juros lá em 2016, 2017 começou a despencar, mesmo com a Selic estável, se acontecer isso, pessoal, a gente vai ter não só, e eu acertar, né? A gente vai ter não só Petrobras subindo por causa do petróleo, bancos subindo por causa dos resultados, já provisionaram ali, americanas, então vai ser um resultado limpo. Tá? A gente vai ter small caps ajudando, uma Magalu ajudando, tá? Uma VEG continuando a subir, tá? Pois bem, uma Ambev também ajudando, porque nós temos aí uma super oferta de grãos, né? Quem sabe aí também não pega Ambev, frigoríficos principalmente, né? Tá? Que devem ter ali insumos mais baratos. Então assim, estou mais construtivo para o Bovespa com limites, tá? E com essa tese por Ibov. Não é economia real, pessoal, é Ibov. Então Ibov tende, tá? A pegar essa toada. Se o DXY chatear e ir lá para o 110, pessoal, aí afunda todo mundo, inclusive o S&P. Beleza? É isso. Agora sim você pode deixar seu like ou dislike, pause o vídeo agora e comente uma ação para eu analisar durante a semana. Um grande abraço, pessoal. Bom feriado a todos. Tchau, tchau.